Olá, seguidores da página História Regional Baixada Santista. Hoje nós vamos estar postando nosso primeiro vídeo para contar o início da história regional da Baixada. Bom, como é que essa história começa? Muitos dizem, como nos foi ensinado nos anos do ensino fundamental e do ensino médio, que essa história começa com Martim Afonso e com Brás Cubas, fundando as vilas de São Vicente e Santos. E é assim que nos ensinam a decorar nome, data, local e o motivo. Mas essa história começa para quem? Nós sabemos que quem coloniza aqui, essa região, são os portugueses. Então essa história é uma história oficial para os portugueses. Mas a nossa região é muito mais antiga que isso. Nem para os portugueses deveria ser esses os primeiros personagens. Até porque nós temos registros de Cosme Fernandes, um português ocupando essa região de Cananéia São Vicente desde 1502. E João Ramalho, que está aqui antes de Martim Afonso. E em Santos, que eu tenho Luís de Góes construindo o outeiro de Santa Catarina, e Domingos e Pascoal fazendo as plantações entre o Morro do São Bento e o Fontana. Então, só para vocês verem que o que é colocado pra gente é a história eurocêntrica, a história do branco europeu, que determina onde começa e por que e para que começa a nossa história. Mas nós temos que ter consciência que quando eles chegaram aqui, eu já tinha um grupo indígena. E o grupo indígena que ocupava a nossa região, no momento em que eles chegam, é os Tupiniquins, da raiz dos Guaianazes. Eles já estavam aqui e vão fazer parceria com os portugueses. Mas os Guaianazes, Tupiniquins, não são os primeiros a ocupar essa região. Na nossa região, nós vamos ter os Sambaquis. Sambaquis significa um monte, uma montanha de conchas, uma pilhagem. E esses sambaquis, eles são coletores, tanto de frutas que a natureza pode oferecer, mas principalmente o que o mar pode lhe oferecer. Então eles vão procurar sempre rios e mares, comer peixes e ostras, e num lugar bem distante de onde eles fazem as coletas, eles fazem essa pilhagem, essa montanha. Na nossa região, nós temos alguns sambaquis. Os três mais famosos, está no Parque Cotia-Pará. Para quem não conhece, ele seguindo a Estrada da Anchieta, sentido São Paulo, você passa por esse parque e tem uma imagem do Cristo Redentor de braços abertos. Ali tem o maior sambaqui da nossa região. E ainda, na região de onde hoje é Uzi Minas, antiga Cozipa, tem o sambaqui Cozipa I e Cozipa II. Esses sambaquis também estão datados e esse núcleo de sambaquis ali na região de Cubatão data em torno de 7 a 8 mil anos antes. Então peraí, nós estamos em 2017. 8 mil anos, eu coloco a 6 mil anos antes de Cristo. Eu coloco a nossa região no Paleolítico contemporânea ao Egito, à Mesopotâmia. Então, nós somos muito mais antigos do que a história dos portugueses, Martim Afonso e Brás Cubas. Sensacional! Eles são personagens fundamentais para a organização social das nossas vilas, da nossa região. E esses conceitos também, como vila, povoado, povoamento, cidade, são conceitos que foram impostos para a gente, né? Isso é da escola francesa ou da escola inglesa, não tenho certeza de onde vem, mas são as duas principais escolas que nos trazem os conceitos de história. Mas para ter povoamento eu tenho que ter uma característica, para ter vila eu tenho que ter alguns elementos de construção, para ser cidade determina uma quantidade de pessoas e do que a cidade já desenvolve, aquela região desenvolve, a sua importância. Mas isso não está em questão agora. O que nós estamos discutindo é onde começa a nossa história. Então, nesse primeiro vídeo, o que nós precisamos deixar em mente? A nossa história começa já provado pelos índios de Sambaquis. Índios coletores que se alimentavam de frutas
e do que o mar poderia lhe oferecer e faziam essas pilhagens. Nessas pilhagens, eles depositavam todos os restos. Então nós vamos encontrar conchas, nós vamos encontrar esqueleto de peixe, nós vamos encontrar até corpo humano. Isso, porque os sambaquis utilizam essas montanhas de sambaquis como um lugar sagrado. Isso é muito importante para eles. Quanto maior aquele grupo, porque não era de um índio só, era um grupo indígena, conseguisse fazer um sambaqui maior, mais importância ele teria perante aos outros. Então ali vai ser encontrado tudo. Na região de Cananéia também tem um enorme sambaqui. Esse eu já fui visitar e é muito legal de ir lá também conhecer. É um passeio sensacional. Então nessa primeira aula fica aqui o registro então de como a nossa história começa. Oficialmente, pelos livros, vai ser pela história portuguesa, mas para nós, da região da Baixada Santista, nós temos que saber que antes dos portugueses tiveram os índios tupiniquins e antes dos tupiniquins nós temos os índios de Sambaqui. Galera, até a próxima aula. Um abraço.